Boa noite a todos. Muita alegria retornar cada vez mais com todos aqui, podendo, todos nós retornarmos a esta casa e também ainda nos mantermos online para quem aqui não está. E que Jesus nos abençoe e vamos pensar mais um capítulo. Hoje nós iniciamos um capítulo novo. Um capítulo em que aparentemente Jesus nos fala sobre riqueza, e é aquele capítulo em que tem muitas passagens sobre esses episódios em que Jesus se referia à riqueza, e o título do capítulo é Servir a Deus e a Mamon. E aparentemente, fica essa ideia de que quando se serve a Deus, não se serve a Mamon. E o que é Mamon? Mamon representava, naquele momento, para aquela sociedade, tudo que fosse ligado à riqueza. A momentaneidade, a posse, a cobiça, disputa. Então, Jesus disse não se pode servir simultaneamente a dois senhores, e se refere citando dois senhores como Deus e Mamon. E aí fica um pouco a ideia, tem ficado ao longo de todos esses séculos, eu diria, para todos nós. Na época era até muito forte para os apóstolos, os que estavam junto com Jesus, de que Jesus pregava para os pobres, que Jesus achava que devia se andar e está sempre junto dos pobres, Porque Deus representaria a elevação, a espiritualidade, o entendimento da vida futura, enfim, tudo aquilo que Jesus trazia com a ideia do reino de Deus, e Mamon seria a ideia do aqui e agora, da vida, da disputa, da posse, da riqueza. Na verdade, isso seria um contrassenso, Falar isso de Jesus, eu diria até que era a primeira fake news que a gente podia espalhar por aí, porque isso não é verdade, Seria um contrassenso, porque tudo na natureza é econômico, tudo na natureza existe com uma finalidade. Então, se existe a riqueza e a pobreza, algum fim ela tem, E Jesus mesmo, a gente se reportando a uma outra publicação, o livro Boa Nova, ele fala muito claramente, e Jesus nos traz a ideia da natureza com a sua riqueza, com a sua complexidade, ou seja, Jesus em momento algum quis dizer que era para se estar com Deus não se podia estar com a riqueza. O que Jesus queria dizer é que nós temos que aprender a diferença das coisas de agora ou das coisas de sempre. Assim como nós, talvez em linguagem de hoje, pudéssemos dizer a diferença do que tem preço para o que tem valor. Então, que fique muito claro para nós que Jesus, em momento algum, queria nos dizer que a riqueza era algo de que nós devíamos fugir. Na verdade, a riqueza ou a pobreza, nos seus desafios de vida de cada um de nós, representam desafios e provas. E é importante que a gente entenda isso, porque é muito claro para todos nós os desafios que a gente tem para viver nessa terra por conta ou de riqueza ou de pobreza. Quantas relações desfeitas, quantas famílias separadas, quantos sofrimentos internos, sociais, familiares, chegando até a razões de suicídio, por conta de perdas abruptas, por conta de riquezas mal administradas ou mal entendidas, enfim. Então eu acho que a gente precisa parar e pensar exatamente o que Jesus queria nos dizer quando ele diz que não se pode servir a dois senhores. E pensando nessa ideia do que tem valor e do que tem preço, eu acredito que fica um pouco mais fácil da gente entender que no caso o dinheiro, ele é um meio, ele não é um fim.
Ele é um meio para nos dar recursos para os nossos exercícios, para o nosso treino de crescimento. E isso assim já cai mais uma vez para que a gente pense, se Jesus falasse que precisávamos ficar com a pobreza e não com a riqueza, ou que um era desmerecido e o outro não, ele estaria indo contra as leis divinas. E a primeira coisa que nós temos grafado aqui, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, eu não vim destruir a lei. Jesus fala claramente que ele veio dar cumprimento à lei de Deus. Então nós temos que lembrar do quê? Lei de progresso. Como se progride sem recurso? Lei de sociedade. Quando eu tenho muitos recursos, eu gero empregos. E isso não é fácil. Estar na posição de comando, de liderança, estar na posição de administrar recursos, também é um desafio tão grande quanto estar numa escassez, e às vezes numa escassez muito severa. Mas a gente também não pode esquecer que os extremos são criados pelos nossos desajustes, né? Porque Jesus mesmo nos disse que a cada dia com os seus desafios, e a gente pode pensar já até numa frase até muito famosa de Paulo, que seria o finalmente, tudo posso aquele que me fortalece. Mas antes da gente pensar, né, nesse percurso, nesse caminho de como fazer isso, eu acho importante nós pararmos falando, então, peraí, o que Jesus queria dizer? Jesus queria nos colocar que o importante na nossa vida é nós pensarmos qual é o propósito do nosso viver, qual é o foco principal, independente de riqueza, independente de pobreza. Razões para cada um estarmos na situação em que estamos, porque sabemos também que é transitório, né? Mas não dá para a gente só pensar, poxa, agora está muito difícil, eu consegui manter meus filhos e eu vou pensar que talvez em outra... Não, calma, não é assim. Mas nós temos que entender que nesta transitoriedade existe uma razão para que a gente viva estes desafios dos extremos, ou nem tanto, mas de estarmos em posições às vezes diferentes. Focando nesse propósito, a gente vai sair do que é muito sério e que a gente faz muito. É aquela posição de vítima. Por que comigo? Por que o outro faz e eu não faço? Por que o outro pode e eu não posso? Né? A gente vive olhando para o outro lado. A gente vive procurando a posição do outro. A gente vive se vitimando. Eu tentei até escrever aqui, ó. Por que eu sofro tanto? Por que comigo? Né? E nós temos que entender que os problemas, os desafios, eles fazem parte desse nosso treino de crescimento. Depende o olhar que tenhamos para eles. Depende a nossa visão diante desses desafios. Porque também o desafio de ter que administrar uma riqueza muito grande pode nos trazer desafios enormes, né? Primeiro já vem com a briga da família. Né? Primeiro já vem que um não fala com o outro, né? Então, assim, cada um no seu desafio. Quer ver outra coisa que a gente gosta de falar muito? Eu mereço e não consigo, né? A gente se acha no direito de tudo, né? Eu quero. Rede social é ótima para a gente ouvir essa frase, né? Merece e quero, né? Aqui agora, isso é mamon. Lembra do mamon, né? Momentaneidade, cobiça, disputa. Jesus falou lá, o caminho não é por aí. O caminho é o caminho de Deus. E qual é o caminho de Deus? Valorizar o que temos. Entender que o dinheiro, ele não tem valor nenhum, ele é neutro. Não é que ele não tem valor nenhum, parece assim, então tá bom, vamos no supermercado amanhã sem ele. Não é isso. Né? O dinheiro, ele é o meio para que cheguemos ao nosso foco principal de vida, ao nosso treino, ao nosso exercício. Realmente são, como eu digo, em momento algum a gente pode desprezar os desafios, principalmente de uma escassez severa, né? Mas existe até, eu até anotei
uma frase de um filósofo, enfim, que ele fala que nós temos, no lidar com a riqueza, é importante que a gente consiga lidar saber abrir mão quando for necessário, quando se tem, saber prescindir quando não se tem e saber gerenciar no momento em que a gente tem os recursos. E isso é o tal do exercício e aquela frase que eu tenho gostado muito de falar, né? A nossa musculatura espiritual. Nós precisamos desses recursos para isso. E nas passagens aqui desse capítulo, que são muitas, e eu acabei nem citando nenhuma até agora, porque são muito específicas, mas vamos lembrar assim rapidamente alguma delas. É muito famosa quando Jesus fala que é mais fácil um rico passar pelo cabo, pela agulha, né? Que tem uma questão toda de tradução, isso ele começa falando, mas aí tem uma passagem que é muito linda, que é a passagem de Zaqueu, que eu não sei se as pessoas aqui se lembram, mas dá para ir procurar lá, é a passagem de Zaqueu, que era uma figura, e a gente tem que pensar em simbolismo, tá? Quando a gente pensa em Jesus, que representava Mamon, posse. Ele era um publicano, um cobrador de impostos, aquela pessoa do aqui e agora, materialismo puro, né? Eu quero ter mais, eu quero crescer, eu tenho poder, eu quero mais poder. Só que ele vai e se interessa em conhecer Jesus. E Jesus estava de passagem por Jericó, que era uma cidade que representava dinheiro, trocas monetárias, comércio. Zaqueu dali. E Zaqueu vai ao encontro de Jesus, né? Nessa passagem. Olha lá Zaqueu procurando usufruir da oportunidade de transformação e de crescimento. Ele vai onde estava Jesus e ele era muito pequeno. É dito que Zaqueu era de pequena estatura. Vamos pensar no simbolismo do pequeno emocional, do pequeno espiritual, né? Ele precisaria crescer. Aí Zaqueu sobe numa árvore para enxergar a passagem de Jesus. Sobe. Para chegar a Jesus precisamos subir, se elevar. Zaqueu sobe e está lá. Imagina o Zaqueu, né, na árvore esperando a passagem de Jesus. E Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, hoje eu vou dormir na tua casa. Hoje me convém pousar em sua casa. A gente já ia ter caído da árvore, né? E aí, assim, diversões à parte, vejam a profundidade dessa mensagem que nos diz que naquele momento Jesus compreendeu a intenção, né? Zaqueu foi atrás, ele percebeu ali, ó, ele viu o norte da vida dele, é o que norteia a nossa vida, qual é a base da nossa vida. Ele foi atrás, ele quis saber e subiu na árvore. Aí Jesus falou para ele: desce, e ele desce. Porque para que quando a gente chegue realmente ao encontro de Jesus, novamente o simbolismo da humildade, chegar até Jesus. Vamos nos confrontar humildemente, né, com Jesus. E aí Zaqueu vai, recebe todos na casa dele, os apóstolos estavam todos, porque os apóstolos achando, né, que quem era rico não dava certo e tal. E os apóstolos, e depois Jesus ressitua a situação com sua amorosidade de sempre, mas o importante é que Zaqueu naquele momento, que era realmente de posses, ele diz naquele momento: dou metade dos meus bens e distribuo e tal. E eu acho também importante, mais uma vez, observar que ele fala dou, naquele momento, ele dá metade. Né? Ele não fala assim, ó, quando acabar a festa, eu lavar a louça, eu dormir, amanhã eu acordo, eu faço o meu extrato bancário, aí eu vou pensar o que eu vou dar. Não, ele fala dou agora. A mudança é agora. Mas ele dá metade, tá, gente? Ele também precisava para ele. Então, tá aí mais uma vez o nosso entendimento de que recursos são necessários, mas nós precisamos aprender o valor deles. E quando tiver muito difícil da gente entender, porque é muito difícil,
Vamos pensar em mais uma passagem que está aqui. Quem quiser ir lá ler com detalhes, vai ler. Uma parábola lindíssima. A parábola dos talentos. Jesus conta, mais uma vez, com mais simbolismo ainda. Um senhor chega a 3 pessoas, enfim, e ele distribui talentos. Nesse momento, vamos pensar um pouco no mundo corporativo moderno. Os funcionários são treinados, orientados para desenvolver competências. Estamos entendendo o que é isso do talento, né? Eu acho fantástico isso. E ele distribui 5 talentos para um, 2 talentos para o outro e 1 talento para o outro. Fala, eu agora vou embora e vocês multipliquem aí. Né? Investe na bolsa, no CDB, não sei o quê, e vai embora. Quando ele volta, porque ele deu 5, ele foi, arriscou, virou 10. O outro de 2, a mesma coisa, 4. Mas aquele que ele deu 1 morreu de medo de perder. Ele enterra o talento. E quando o senhor volta, depois de muito tempo, ele fala, olha, eu cuidei, entreguei. Aí assim, né? Ele é enxotado nas simbologias das histórias de Jesus e ainda fala para ele, pega esse teu e dá para aquele que ganhou 10, porque aquele merece. Você não tinha nada, não fez nada. Então, o que é isso? Todos temos talentos, né? Aquilo que eu acabei de falar do Paulo, falando que os recursos estão em nós. Saibamos buscar os nossos talentos. São eles que nos facilitam o desenvolvimento do nosso momento aqui agora. Que nos dão os recursos quando a gente consegue focalizar nesse propósito da nossa vida, sair do mimimi, né? Sair da situação de olhar para o outro e entender que estamos exatamente no lugar em que devemos estar. E que devemos aprender em todos os sentidos, não com relação apenas ao dinheiro, a dar valor à nossa vida e não precificar as coisas, as pessoas e as nossas relações. Que Jesus nos abençoe, que assim seja.